Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 33. É o homem imortal? Já no início da história humana, começou Satanás seus esforços para enganar a nossa raça. Aquele que incitara a rebelião lá no céu, desejou levar os habitantes da terra a unirem-se com ele em luta contra o governo de Deus. Adão e Eva tinham sido perfeitamente felizes na obediência à lei divina. Este fato era um testemunho contra a alegação de Satanás, de que a lei de Deus era opressiva e se opunha ao bem-estar das suas criaturas. E demais, despertou-se a inveja de Satanás ao olhar ele para o jardim do Éden, o lar dos nossos primeiros pais. Então, Satanás decidiu levar à queda os nossos primeiros pais, a fim de que, tendo-se separado de Deus e trazido sob o seu poder, ele, Satanás, pudesse obter posse da terra e aqui, neste planeta, ele pudesse estabelecer o seu reino em oposição ao Deus Altíssimo. Houvesse Satanás se manifestado em seu verdadeiro caráter e teria sido repelido de pronto, pois Adão e Eva tinham sido advertidos contra este perigoso adversário. Ele, porém, operou na treva, ocultando seu propósito para que mais eficazmente pudesse realizar o seu objetivo, empregando como seu intermediário a serpente. Então, uma criatura de fascinante aspecto dirigiu-se a Eva, dizendo: "É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?" Gênesis 3, 1. Se Eva tivesse abstido de entrar em argumentação, em conversação com Satanás, teria ela estado em segurança. Mas arriscou-se a conversar com Satanás e caiu nos seus engodos. É assim que muitos são vencidos. Duvidam e argumentam com relação aos preceitos de Deus. E ao invés de obedecerem aos mandamentos de Deus, aceitam teorias humanas que tão somente disfarçam os estratagemas de Satanás. Disse a mulher à serpente: "Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais." Então a serpente disse à mulher: "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." Gênesis 3, 2 a 5. A serpente declarou que eles se tornariam como Deus, possuindo maior sabedoria que antes e sendo capazes de uma condição mais elevada de existência. Eva cedeu à tentação e, por sua influência, Adão foi levado ao pecado. Acreditaram na palavra da serpente e desconfiaram das palavras do seu Criador. Imaginaram que Deus estava a restringir-lhes a liberdade e que poderiam obter grande sabedoria e exaltação por transgredir a lei de Deus. Mas, como compreendeu Adão, depois do seu pecado, o sentido das palavras: "No dia em que dela comeres, certamente morrereis"? Como é que Adão entendeu agora o sentido destas palavras? Achou que elas significavam, conforme Satanás o tinha levado a crer, que ele deveria ser introduzido em condição mais elevada de existência? Nesse caso, haveria, na verdade, grande bem em ganhar pela transgressão, e Satanás se demonstraria, neste caso, um benfeitor da raça. Mas Adão descobriu que não era este o sentido da sentença divina. Deus declarou que, como pena do seu pecado, o homem voltaria à terra de onde foi tirado. "Tu és pó, e em pó te tornarás." Gênesis 3, 19. As palavras de Satanás: "Vossos olhos se abrirão", mostraram-se verdadeiras apenas neste sentido. Pois, depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, seus olhos se abriram para discernirem a sua loucura e conhecerem o mal, e provaram então o amargo fruto da transgressão. No meio do jardim do Éden, crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida.
se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a gozar livre acesso à árvore da vida e teria vivido para sempre. Mas, quando Adão pecou, foi despojado da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A sentença divina, tu és pó, e em pó te tornarás, implica uma completa extinção da vida. A imortalidade, prometida ao homem sob a condição de obediência a Deus, foi perdida pela transgressão. Adão não poderia transmitir à sua posteridade aquilo que ele não possuía, e não poderia haver esperança alguma para a raça decaída, se, pelo sacrifício de Jesus, Deus não houvesse trazido a imortalidade ao seu alcance. Ao passo que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, Cristo trouxe à luz a vida e a incorrupção através do Evangelho, Romanos 5,12 e 2 Timóteo 1,10. E unicamente por meio de Cristo pode a imortalidade ser obtida. O ser humano não tem a imortalidade. Nenhum ser humano é imortal. Mas por meio de Jesus Cristo é possível se obter a imortalidade pelo sangue de Jesus. Disse Jesus, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá vida. João 3,36. Todo homem pode alcançar a posse desta inapreciável bênção, se satisfazer as condições. Todos os que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, receberão vida eterna. Romanos 2,7. O único que prometeu para Adão vida em desobediência foi o grande enganador Satanás. E a declaração da serpente para Eva, lá no Jardim do Éden, certamente não morrereis, foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. Todavia, esta afirmação de Satanás é falsa, não possui nenhum apoio bíblico. Tal afirmação repousa somente na autoridade de Satanás e ecoa dos púlpitos da cristandade e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. Diante da sentença divina, a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel capítulo 18, verso 20, é dada a significação de que a alma que pecar não morrerá. Satanás fala exatamente o contrário do que Deus fala. Em quem você vai crer? Houvesse Deus permitido um franco acesso à árvore da vida para Adão e Eva depois do pecado, eles teriam vivido para sempre como pecadores. E assim, o pecado teria sido imortalizado. Querubins, porém, foram colocados como uma espada chamejante, guardando o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 24. E a nenhum membro da família de Adão foi permitido passar aquela barreira e participar do fruto doador da vida. Não há, portanto, nenhum pecador imortal. A palavra imortal aparece na Bíblia uma única vez e está em 1 Timóteo 1,17 e fala exatamente de Deus, o imortal. A palavra imortal na Bíblia nunca está ligada ao ser humano pecador, e sim somente a Deus. Você e eu vamos receber sim a imortalidade através de Jesus Cristo na sua segunda vinda. Aleluia! Mas, depois da queda de Adão, Satanás ordenou aos seus anjos que fizessem um esforço especial a fim de inculcar a crença da imortalidade inerente do ser humano e, tendo induzido o povo a receber este erro, deveriam levá-los a concluir que o pecador viveria em estado de eterna miséria. Agora o príncipe das trevas, operando por meio dos seus agentes, representa a Deus como um tirano, como um vingativo, declarando que Deus mergulha no inferno todos os que lhe não agradam e faz com que sempre sintam a sua ira e que, enquanto eles sofrem angústia indizível e se contorcem nas chamas eternas, seu Criador para eles olha com satisfação. Mas isto é uma blasfêmia. Isto não existe na Bíblia. Assim, o príncipe dos demônios lançou sobre Deus os atributos do seu próprio caráter. Mas a crueldade
ela é 100% satânica, porque Deus é amor. E tudo quanto Deus criou era puro, era santo, era formoso, até o pecado ser introduzido pelo primeiro grande rebelde. Satanás mesmo é o inimigo que tenta o homem a pecar e então o destrói, se o pode fazer. E ao se ter assenhoreado da sua vítima, ele exulta na ruína que ele mesmo efetuou. Se fosse permitido a Satanás, ele destruiria toda a raça humana. Não fosse a interposição do poder divino, nenhum filho ou filha de Adão escaparia. Satanás está procurando vencer os homens hoje, assim como venceu os nossos primeiros pais, abalando-lhes a confiança no Criador e levando-os a duvidar da sabedoria do seu governo e da justiça das suas leis. Satanás e os seus emissários representam a Deus como sendo mesmo pior do que eles, a fim de justificar sua própria malignidade e rebelião. O grande enganador esforça-se por transferir sua própria horrível crueldade de caráter, transferir para o nosso Pai Celestial, a fim de fazer-se parecer como alguém grandemente lesado pela sua expulsão do céu. Satanás quer deixar transparecer que ele foi expulso do céu simplesmente porque não se submeteu ao governo injusto de Deus. Satanás apresenta diante do mundo a liberdade que o pecador pode gozar se estiver sob o seu domínio, em contraste com a servidão imposta pelos severos decretos de Jeová. Isto diz ele. Desta maneira, consegue desviar as almas da sua fidelidade a Deus. Quão repugnante a todo sentimento de amor e misericórdia, e mesmo ao nosso senso de justiça, é a doutrina de que os ímpios mortos são atormentados com fogo e enxofre no inferno eternamente a arder, que pelos pecados de uma breve vida terrestre eles sofrerão tortura enquanto Deus existir. Isto é blasfêmia. Contudo, esta doutrina tem sido largamente ensinada e ainda se acha incorporada em muitos dos credos da cristandade. Porém, onde na Bíblia está esta doutrina? Onde nas páginas da palavra de Deus se encontra tal ensino? Perderão os remidos no céu todo o sentimento de piedade e compaixão e mesmo os sentimentos comuns de humanidade? O que a palavra de Deus diz é: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33, 11. Que ganharia Deus se admitíssemos que ele se deleita em testemunhar incessantes torturas, que se alegra com os gemidos, com os gritos, com as imprecações das sofredoras criaturas por ele mantidas nas chamas do inferno? Poderão esses terríveis sons ser músicas aos ouvidos do amor infinito? Muitos insistem em que o eterno sofrimento dos ímpios mostraria o ódio de Deus ao pecado. Mas isto é uma terrível blasfêmia. Está além do poder do espírito humano avaliar o mal que tem sido feito pela heresia do tormento eterno. A religião da Bíblia, repleta de amor e de bondade, abundante de misericórdia, está sendo obscurecida pela superstição e revestida de terror. Ao considerarmos em que cores falsas Satanás esboçou o caráter de Deus, surpreender-nos-emos de que o nosso misericordioso Criador seja receado, temido e mesmo odiado. Esta é a intenção de Satanás. Ao disseminar a doutrina do fogo eterno, despertar nas pessoas ódio a Deus. As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que pelos ensinos dos púlpitos estão sendo espalhadas pelo mundo todo, têm feito milhares e mesmo milhões de céticos e incrédulos. Pessoas que se revoltam contra Deus. A teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que constituem o vinho das abominações de Babilônia, do qual ela faz com que todas as nações bebam. Apocalipse 14, 8, capítulo 17, verso 2. Que os ministros de Cristo
tenham aceito esta heresia do fogo eterno e tenham proclamado do púlpito sagrado, é, na verdade, um mistério. De onde veio esta doutrina? Ela veio de Roma, assim como também receberam de Roma a santificação do primeiro dia da semana. É verdade que esta doutrina do tormento eterno esteja sendo ensinada por homens eminentes e piedosos, mas a luz sobre tal assunto não lhes chegou como a nós. Eram responsáveis apenas pela luz que resplandecia sobre eles. Mas nós somos responsáveis pela luz que brilha sobre nós em nosso tempo. Se nos desviarmos dos testemunhos da palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas, porque os nossos pais as ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre Babilônia e estamos a beber do vinho das suas abominações. Numerosa classe para a qual a doutrina do tormento eterno é revoltante é levada ao erro oposto. Veem que as Escrituras representam a Deus como um ser de amor, de compaixão, e não podem crer que Ele destine suas criaturas aos fogos de um inferno eternamente a arder. Crendo, porém, de forma errada, de que a alma é de natureza imortal, não percebem outra alternativa senão concluir que toda a humanidade se salvará, finalmente. Muitos consideram as ameaças da Bíblia como sendo meramente destinadas a amedrontar os homens para a obediência e não para se cumprirem literalmente. Assim, o pecador pode viver em prazeres egoístas, desatendendo aos preceitos de Deus e, não obstante, espera ser, ao final, admitido e recebido no favor divino. Esta doutrina, admitindo a misericórdia de Deus, mas passando por alto a justiça de Deus, agrada ao coração carnal e torna audazes os ímpios em sua iniquidade. Esta doutrina universalista é defendida por todos aqueles que acreditam que todos serão salvos. Mas isto não é bíblico, queridos. Se fosse verdade que todos serão salvos, por que Jesus Cristo então teria apresentado em Mateus capítulo 7 os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, dizendo que poucos são aqueles que entram pela porta estreita, porque apertado é o caminho, mas muitos são aqueles que entram pelo caminho largo e que leva à perdição? Queridos, nem todos se salvarão. A salvação é oferecida para todos, e todos os que aceitarem a Jesus como Salvador serão salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas tem que crer em Jesus Cristo. Um outro erro que não tem apoio bíblico é ensinado por muitos falsos pregadores. E este erro é de que os justos, ao morrerem, eles vão diretos para o céu. Se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu na hora do falecimento, bem poderíamos então anelar morrer. Seria então melhor morrer do que continuar vivendo para irmos logo para o céu? Por esta crença, muitos têm sido levados a pôr termo à existência, suicídio. Quando dominados pelas dificuldades, pelas perplexidades e desapontamentos, parece coisa fácil romper o tênue fio da vida e voar além para as bênçãos de um mundo eterno. Porém, queridos, Deus deu em sua palavra prova decisiva de que Ele punirá os transgressores da sua lei, os que se lisonjeiam de que Deus é muito misericordioso para exercer justiça contra o pecador, apenas tem que olhar para a cruz do Calvário. A morte do imaculado Filho de Deus testifica de que o salário do pecado é a morte, que a violação da lei de Deus deve receber sua justa recompensa. Cristo, que não tinha pecado, se fez pecado por você e por mim, arrostou a culpa da transgressão, sendo-lhe ocultado o rosto do Pai, até se lhe quebrantar o coração e desfazer a vida. Todo esse sacrifício foi feito a fim de que os pecadores pudessem ser redimidos. De nenhum outro modo conseguiria o homem pecador livrar-se da pena do pecado. E toda alma que se recusa a se tornar participante da expiação
provida por Jesus Cristo, deve levar em si própria a culpa e o castigo da transgressão. Salvação existe em Jesus Cristo, porém fora de Jesus Cristo não há salvação. Consideremos o que a Bíblia ainda nos ensina concernente aos ímpios e aos impenitentes, os quais os universalistas, que creem que todos vão se salvar, colocam no céu todos os justos e todos os ímpios, vivendo no céu como santos anjos felizes. Em Apocalipse 21, verso 6, nós lemos: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Esta promessa é apenas para quem tiver sede, quem buscar beber da água da vida. A pessoa alguma, a não ser aquela que sente a sua necessidade da água da vida e a procuram, seja qual for o preço, será provida a água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse 21, verso 7. Aqui também se especificam condições. A fim de herdar todas as coisas, devemos resistir ao pecado e vencê-lo. O Senhor também declara pelo profeta Isaías: dizei aos justos que bem lhes irá. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Isaías 3, versos 10 e 11. E também lemos em Eclesiastes capítulo 8, versos 12 e 13. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele, mas ao ímpio não irá bem. E o apóstolo Paulo testifica que o pecador está entesourando para si ira no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Isto está em Romanos 2, versos 5, 6 e 9. Nenhum fornicário, diz a palavra de Deus, nenhum impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, 5. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A Bíblia não fala que os ímpios irão para o céu, porque ninguém verá a Deus sem a santificação dada por Jesus. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora. Quem? Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete e pratica mentira. Apocalipse 22, 14 e 15. São dois caminhos: o caminho da vida eterna e o caminho da morte eterna. São dois caminhos a escolher. Deus deu aos homens uma revelação do seu caráter e do seu método de tratar com o pecador. Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 6 e 7. Que ao culpado não tem por inocente. Lembre-se, quando confessamos o pecado, deixamos de ser culpados, porque o nosso pecado recai sobre Jesus e Jesus Cristo nos perdoa. Todos os ímpios serão destruídos. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Salmo 145, 20, Salmos 37, 38. O poder e a autoridade do governo divino serão empregados para abater a rebelião. Contudo, todas as manifestações da justiça retribuidora serão perfeitamente coerentes com o caráter de Deus, como um ser misericordioso, longânimo e benévolo. Deus não força a vontade ou o juízo de ninguém. Deus não tem prazer na obediência servil obrigatória. Deus deseja que as suas criaturas o amem porque ele é digno de amor. Quer que lhe obedeçamos porque reconhecemos inteligentemente a sua sabedoria, justiça e benevolência. E todos que possuem uma concepção justa destas qualidades divinas amá-lo-ão, porque são atraídos por ele e lhe admiram
os atributos. Os princípios da bondade, da misericórdia, do amor, ensinados e exemplificados na vida de Jesus, são um transunto, uma transcrição, um reflexo da vontade e do caráter de Deus. Cristo declarou que ele nada ensinava a não ser o que recebera do Pai Celestial. Os princípios do governo divino estão em perfeita harmonia com os preceitos do nosso Salvador Jesus. Amai vossos inimigos, disse Jesus. Deus executa sua justiça sobre os ímpios para o bem do universo. Deus cerca os homens com manifestações do seu amor, confere-lhes conhecimento da sua lei, acompanhando-os com o oferecimento da sua misericórdia. Porém, quando os homens desprezam o seu amor, anulam a lei e rejeitam a misericórdia, e desonram a Deus, e odeiam a Deus porque sabem que Ele aborrece os seus pecados, o Senhor suporta a sua perversidade, mas virá finalmente a hora decisiva em que deve se decidir o seu destino. Acorrentará Deus estes perversos, estes rebeldes, para o seu lado? Forçá-los-á a fazerem a sua vontade? Não, Deus não força. Os que escolheram Satanás como chefe e por seu poder têm sido dirigidos, não estão preparados para comparecer à presença de Deus. O orgulho, o engano, a licenciosidade, a crueldade fixaram-se no caráter deles. Podem eles entrar no céu para morar para sempre com aqueles a quem desprezaram e odiaram na terra? A verdade nunca será agradável ao mentiroso. A humildade não satisfará o conceito de si mesmo do orgulhoso. A pureza não é aceitável ao corrupto. O amor abnegado não parece atrativo para o egoísta. Que fonte de gozo poderia oferecer o céu para os que se acham totalmente absortos nos interesses terrenos e egoístas? Poderiam aqueles cuja vida é empregada em rebelião contra Deus serem subitamente transportados para o céu e testemunhar o estado elevado e santo de perfeição que ali sempre existe, estando toda a alma cheia de amor, todo o rosto irradiando alegria, ecoando em honra a Deus e do Cordeiro uma arrebatadora música em acordes melodiosos e fluindo da face daquele que se assenta sobre o trono uma incessante torrente de luz sobre os remidos? Sim, poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus, à verdade e à santidade unir-se à multidão celestial e participar de seus cânticos de louvor a Deus? Poderiam eles suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Não, absolutamente não, porque os anos de graça lhes foram concedidos a fim de que pudessem formar um caráter para o céu. Eles, porém, nunca exercitaram a mente no amor, na pureza, nunca aprenderam a linguagem do céu, e agora é demasiado tarde. Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou-os para o céu. A pureza, a santidade, a paz que ali reinam seria uma tortura para eles. A glória de Deus seria um fogo consumidor para eles. Almejaram fugir daquele santo lugar. Receberiam alegremente a destruição, para que pudessem esconder-se da face daquele que morreu para os remir. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea da sua parte e justa e misericordiosa da parte de Deus. Semelhante às águas do dilúvio, os fogos do grande dia declaram o veredito divino de que os ímpios são incorrigíveis. Não se sentem dispostos a se submeter à autoridade divina. Sua vontade foi exercitada na rebelião, na revolta, e ao terminar a vida é demasiado tarde para fazer voltar o curso dos seus pensamentos numa direção oposta. Tarde demais para volverem da transgressão para a obediência. Tarde demais para volverem do ódio para o amor. Poupando a vida do assassino Caim, Deus deu ao mundo um vívido exemplo do resultado que haveria de permitir que o pecador vivesse para continuar o caminho de desenfreada iniquidade. Pela influência do ensino e exemplo de Caim, multidões de seus descendentes foram levados ao pecado.
até que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6, 5 e 11. Em misericórdia para com o mundo, Deus suprimiu seus ímpios habitantes no tempo de Noé. Em misericórdia, destruiu os corruptos habitantes de Sodoma e Gomorra. Mediante o poder enganador de Satanás, os obradores da iniquidade obtêm simpatia e admiração, e estão assim constantemente levando outros à rebeldia. Assim foi no tempo de Caim, assim foi no tempo de Noé, e ao tempo de Abraão e de Ló. Assim é no nosso tempo. É em misericórdia para com o universo que Deus finalmente destruirá os que rejeitaram a sua graça. Deus declara: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Ao passo que a vida é uma herança dos justos, a morte é a porção dos ímpios. Moisés declarou para Israel: hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30, verso 15. A morte a que se faz referência nestas passagens não é a que foi pronunciada sobre Adão, pois a humanidade toda sofre a pena da sua transgressão. É a segunda morte que se põe em contraste com a vida eterna. Em consequência do pecado de Adão, a morte passou a toda a raça humana. Todos, semelhantemente, descem à sepultura, e pelas providências do plano da salvação, todos devem ressurgir da sepultura. A Bíblia diz: há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos ímpios. Atos 24, 15. Duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Uma distinção, porém, se faz entre as duas classes que ressuscitam. A Bíblia diz: todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem, presta atenção, os que fizeram o bem, os que amaram a Deus, os que abraçaram a Jesus Cristo, os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versos 28 e 29. Os que foram tidos por dignos da ressurreição da vida são bem-aventurados e são santos. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Apocalipse 20 e o verso 6. Os que, porém, não alcançaram o perdão porque não se arrependeram, porque não confessaram os pecados, devem receber a pena da transgressão. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Sofrem castigo que varia em duração e intensidade segundo suas obras, mas que finalmente termina com a segunda morte. Não ficarão queimando eternamente, mas sofrerão a segunda morte. Visto ser impossível para Deus, de modo coerente com a sua justiça e misericórdia, salvar o pecador em seus pecados, Deus então o despoja da existência que perdeu por suas transgressões e da qual se mostrou indigno. Diz um escritor inspirado: ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Outro escritor bíblico diz: e serão como se nunca tivessem existido. Salmos 37, 10, Obadias, verso 16. Cobertos de infâmia, mergulham os ímpios sem esperança no esquecimento eterno. Assim Deus colocará fim ao pecado, juntamente com toda a desgraça, com toda a ruína que dele resultaram. Diz o salmista: destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Salmos 9:5 e verso 6. E o apóstolo João, no Apocalipse, olhando para a futura condição eterna, houve uma antífona universal de louvor, imperturbada por qualquer nota de discórdia. Toda a criatura no céu e na terra atribuía glória a Deus.
Apocalipse 5:13. Não haverá então almas perdidas para blasfemarem de Deus, contorcendo-se em tormento interminável. Tampouco seres desditosos no inferno unirão seus gritos aos cânticos dos salvos. Sobre o erro fundamental da imortalidade inerente no ser humano, repousa a doutrina da consciência na morte. É outro erro que não tem apoio bíblico. A consciência na morte. Não existe consciência na morte. A Bíblia chama a morte de sono. Lázaro está dormindo. Eu vou acordá-lo. E os discípulos não entenderam Jesus, e então Jesus falou claramente: Lázaro está morto. Na Bíblia, a morte é um sono inconsciente. A consciência na morte, bem como o tormento eterno, são ensinos não apoiados pelas Escrituras Sagradas e que se opõem aos ditames da razão e aos nossos sentimentos de humanidade. Segundo a crença popular, não a crença bíblica, mas segundo a crença popular, os remidos no céu estão a par de tudo o que acontece na terra e especialmente da vida dos amigos que deixaram após si. Mas como poderia ser fonte de felicidade para os mortos o saberem das dificuldades dos vivos, testemunhar os pecados cometidos por seus próprios amados e vê-los suportar todas as tristezas, desapontamentos e angústias da vida? Quanto da bem-aventurança celeste seria fruída pelos que estivessem contemplando seus amigos na terra? E quão revoltante não é a crença de que, logo que o fôlego deixa o corpo, a alma do impenitente é entregue às chamas do inferno? Outra blasfêmia que não tem apoio bíblico. Em quão profundas angústias deverão mergulhar os que veem seus amigos passarem para a sepultura sem se acharem preparados para entrar numa eternidade de miséria e pecado? Muitos têm sido arrastados à insanidade mental por causa deste inquietante pensamento e por estes ensinos que não têm apoio bíblico. Que dizem as Escrituras em relação a estas coisas? Davi, o salmista, declara que o homem não se acha consciente na morte. Não há consciência na morte. Nós lemos em Salmo 146, 4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia, perecem todos os seus pensamentos. No mesmo dia em que sai-lhes o espírito, ou deixam de respirar, perecem no mesmo dia todos os seus pensamentos. Salomão dá o mesmo testemunho, quando ele diz em Eclesiastes 9, versos 5 e verso 6, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quanta coisa sabe um morto? Nada. Que conselho pode dar um morto? Nenhum. Ele não pode louvar a Deus, ele não pode reclamar, ele não pode aparecer para alguém. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, verso 5, verso 6 e verso 10. Este é o ensino da palavra de Deus. Na morte não existe consciência. Quando, em resposta à sua oração, a vida de Ezequias foi prolongada por mais 15 anos, o rei, agradecido a Deus, rendeu a Deus um tributo de louvor por sua grande misericórdia. Nesse cântico, o rei Ezequias se regozija dizendo: não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. Isaías 38, 18 e 19. A teologia popular representa os justos mortos como estando no céu, admitidos na bem-aventurança e louvando a Deus com língua imortal. Isso não é bíblico. Ezequias, porém, não pôde ver tal perspectiva gloriosa na morte. Com suas palavras, concorda o testemunho do salmista que diz: na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará?
Os mortos não louvam ao Senhor, diz a Bíblia, nem os que descem ao silêncio. Salmos 6, verso 5 e Salmo 115, verso 17. O apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, declarou que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, porque Davi não subiu aos céus, Atos 2, 29 e Atos 2, 34. O fato de Davi permanecer na sepultura até o dia da ressurreição, que será na segunda vinda de Jesus, prova que os justos não ascendem para o céu, não vão para o céu por ocasião da morte. É unicamente na ressurreição, em virtude de Jesus Cristo haver ressuscitado, que Davi poderá finalmente assentar-se à destra de Deus. A Bíblia diz que os mortos não têm recompensa. Eles têm que ressuscitar para receberem a recompensa. Biblicamente, a recompensa não é na hora da morte. Biblicamente, a recompensa é na ressurreição. Por isso existe a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. João capítulo 5, verso 29, o apóstolo Paulo disse: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 16 a 18. Se durante os 4.000 anos que antecederam a primeira vinda de Cristo, se durante este período os justos que morreram tivessem ido diretamente para o céu, como poderia o apóstolo Paulo ter dito que, se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos? Não seria necessário a ressurreição se todos os justos mortos já vão para o céu no momento em que morrem? O mártir Tyndale, referindo-se ao estado dos mortos, declarou: eu confesso abertamente que não estou persuadido que eles, os mortos, já estejam na plena glória em que Cristo se acha ou em que estão os anjos eleitos de Deus. Tampouco é isto artigo da minha fé, pois, se assim fosse, não vejo nisto senão que o pregar a ressurreição da carne seria coisa vã. Quando Jesus estava para deixar os seus discípulos e subir para o céu, Jesus não lhes disse que logo eles, ao morrerem, iriam ter com ele. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou o seguinte: vou preparar-vos lugar, disse Jesus, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. João capítulo 14, versos 1 até o verso 3. Jesus falou claramente que ele viria a segunda vez para buscar os seus escolhidos. Jesus não falou que eles iriam para o céu com ele logo que eles morressem. E concordando com as palavras de Jesus, o apóstolo Paulo também diz: o mesmo Senhor descerá do céu, Jesus Cristo, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Leia agora o verso seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Nós, os que ficarmos vivos, que não passarmos pela morte, nós seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os ressuscitados do verso 16. O que Paulo está dizendo é que os mortos não vão para o céu antes dos vivos e os vivos não vão para o céu antes dos mortos. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, glorificados, e então os vivos são transformados no abrir e fechar de olhos, e agora justos ressuscitados e vivos transformados são arrebatados juntos nas nuvens para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Vamos ler de novo o verso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E ele ainda acrescenta: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 até o verso 18. Um dos ensinamentos bem claros na palavra de Deus é de que toda pessoa, antes de entrar nas mansões celestiais,
seu caso deve ser investigado. Ele precisa passar por um juízo de investigação, um juízo celestial, e seu caráter ali e as suas ações deverão passar em revista perante Deus. Todos seremos julgados de acordo com as coisas escritas nos livros do céu e recompensados conforme tiverem sido as suas obras. Esse juízo não ocorre por ocasião da morte. Notai as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz, em Atos 17, verso 31, Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17, 31. Aqui o apóstolo Paulo terminantemente declara que um tempo específico, então no futuro, fora fixado para ser o juízo do mundo, o juízo celestial, onde nome por nome será passado em exame. Judas, em sua carta, se refere ao mesmo tempo quando diz aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, os anjos que foram expulsos do céu, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Existe um juízo celestial, tanto para os anjos caídos, como também para os ímpios. Também para os salvos que serão levados para o céu na segunda vinda de Jesus, os nomes destes salvos são também julgados, para ver se estes nomes permanecem no livro da vida do Cordeiro ou não permanecem. Todos aqueles que têm os seus pecados confessados e perdoados, estes nomes permanecerão no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! E ainda na carta de Judas, nós lemos, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos. Judas, verso 6, verso 14 e verso 15. E o apóstolo João declara ter visto os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Apocalipse 20 e o verso 12. Se, porém, os mortos vão para o céu na hora em que morrem e já estão no céu gozando as bem-aventuranças celestiais, ou contorcendo-se nas chamas do inferno, que necessidade haveria então de um juízo futuro? Os ensinos da palavra de Deus acerca destes importantes assuntos não são obscuros nem são contraditórios. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que a Igreja de Roma tomou emprestada do paganismo, incorporando-a na religião da cristandade. Martinho Lutero classificou a teoria da imortalidade da alma entre as monstruosas fábulas que fazem parte do monturo romano das decretais. Martinho Lutero, comentando as palavras de Salomão, lá em Eclesiastes, que fala que os mortos nada sabem, diz o reformador, outro passo provando que os mortos não têm sentimento. Não há ali, diz ele, deveres, nem ciência, nem conhecimento e nem sabedoria. Salomão opinou que os mortos estão a dormir e nada sentem absolutamente, pois os mortos ali jazem, não levando em conta nem dias nem anos, mas quando despertarem, parecer-lhes-á haverem dormido apenas um minuto. Em parte alguma das escrituras sagradas existe a declaração de que é na hora da morte que os justos vão para o céu, ou de que é na hora da morte que os ímpios receberão o seu castigo. Lucas capítulo 14, verso 14, diz que é na hora da ressurreição que cada um será recompensado. Por isso existe a ressurreição para a vida eterna e existe a ressurreição da condenação. Os patriarcas e os profetas não apoiaram a recompensa na hora da morte. Também Cristo Jesus e os seus apóstolos não fizeram sugestão alguma a esse respeito. A Bíblia claramente ensina que os mortos não vão imediatamente para o céu. Eles são representados como estando a dormir até a ressurreição na segunda vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14 e Jó capítulo 14, versos 10 a 12. No mesmo dia em que se quebra a cadeia de prata e se despedaça o copo de ouro, Eclesiastes 12, 6, perecem os pensamentos dos homens. Os que descem à sepultura estão em silêncio. Não mais sabem de coisa alguma que se faz debaixo do sol.
Jó 14, 21. Bendito descanso para o justo cansado. Seja longo ou breve o tempo, não é para ele senão um momento. Dormem e são despertados pela trombeta de Deus para uma imortalidade gloriosa, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se dirá: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 52 a 54. Ao serem os santos chamados do seu profundo sono, começam eles a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento, o de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará numa triunfante aclamação: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que a todos os que nele creem salvará. E aqueles que morrerem serão ressuscitados glorificados, perfeitos, e todos os justos ressuscitados, e todos os santos vivos glorificados, seremos arrebatados juntos nas nuvens para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Console-se com esta bendita esperança. Que Deus te abençoe.